concretizar um trabalho, uma criação. Não sei se alguém já escreveu um livro aqui, mas é um filho, né? Acho que é um marco. E até pensei se faria, né? A gente está num momento delicado, que é de pandemia, fica toda essa tensão, né? De nos aglomerar. Aí pensei em fazer uma live, vim aqui, conversei com a Amanda que está fazendo esse registro, mas precisávamos de uma internet muito mais potente. E também esse encontro tão gostoso, né? A gente resolveu arriscar, tentando respeitar os protocolos aí. Acho que todo mundo está vacinado, espero, né? Já tomei minha 3ª dose. E importante isso, né? Fundamental. Então pedimos para vocês apresentarem aqui a carteirinha de vacinação para que esse evento fosse possível. Celular. Se alguém pudesse ligar, é o meu. Obrigada, senhor. E estou muito contente aqui de receber vocês, muito feliz. Até cheguei a fazer até uma sessão de terapia para pensar se faria, né? Conversei com ela, não, mas acho que é muita exposição. Ela falou, mas você está se metendo num lugar de extrema exposição. Falei, nossa, é verdade. Então, desencanei, resolvi me expor. Então, estou aqui apresentando esse meu livro, Compulsão de Clarice, que nasceu, começou a semente dele, foi através de um projeto colaborativo comunitário, que é da Jaridia Reis, a escritora que idealizou, chamado Clube de Escrita para Mulheres. Apesar de trabalhar com escrita, minha formação em jornalismo, enfim, há muito tempo já usar a escrita como ferramenta, a escrita como manifestação artística estava lá guardadinha, né? E acho que foi num momento de vazio, de busca de um lugar, inclusive, e de expressão, que começaram a nascer projetos meus de expressividade, um blog, onde eu comecei a me manifestar, minhas opiniões, até então algumas opiniões estavam guardadas, comecei a me manifestar, fazer entrevistas. Esse lugar da autoria feminina é uma coisa que começou assim, um perrengue para mim, aí eu fui investigar, aí vieram pessoas através disso, a Lisandra, a escritora aqui que eu chamo, para estar nesse momento também, participou, né? Foi uma das minhas entrevistadas, assim como a Cecília Furquim, escritora também, pesquisadora sobre autoria feminina. Depois, se quiser falar um pouquinho também, que acho que é bem legal essa pesquisa sua. Então, isso também começou a mexer comigo, né? Eu acho que esse movimento comunitário é fundamental. Então, mais do que a gente buscar esse lugar individual, o comunitário, vocês duas aqui representam isso. E eu só entrei na escrita artística, podia vir em outro momento, mas assim, esse estímulo foi por causa dessa atitude comunitária da Jari de idealizar esse clube de escrita para mulheres, né? Que aconteceu por um tempo lá na Mário de Andrade, agora por conta da pandemia está parado. Então ali nasceu a semente, comecei a escrever algumas coisas, acho que tem ingenuidade, mas tem a expressividade, e de repente a escrita o livro vira uma coisa, vai virando, e a gente estava batendo um papo aqui, né? Que de repente vem uma inspiração que pode ser de uma história nossa, mas de repente vira uma outra coisa, e foi assim. As mulheres lá do Clube de Escrita também me deram outras ideias, então foi esse novo projeto literário que é a Compulsão de Clarice. Eu toco em assuntos um pouco densos, né, mas que estão aí. É uma questão que é fundamental, questão bem subjetiva do feminino, da adolescência, da criança, do não lugar, da solidão, do não encontro com o corpo e com a família. E ela é uma mulher negra, né, uma menina, adolescente mulher negra, né, ela vai crescendo na história, e é ela que fala, né, ela é a protagonista desse livro.
e tem como contexto a natureza, onde a dureza fica um pouco mais suave, né? mais bela, tem acho que poesia também. E eu resolvi fazer nesse lugar. Eu acho que tem tudo a ver com o protagonismo da mulher negra, então eu dedico esse livro especialmente a essas mulheres negras que eu admiro, potentes, que realizam esse trabalho de comunhão, de fortalecimento, não só individual, assim, que é uma admiração que não tem fim. A vocês duas, por isso eu convidei vocês para a gente conversar um pouquinho, fazer essa roda de conversa sobre escrita, presença da mulher preta na escrita, sobre o meu livro também. Você leu, né? Foi uma das primeiras pessoas que eu mandei o livro. E a Carmen, essa mulher incrível, que idealizou essa coisa toda, que eu passei uns dias aqui, fiquei encantada. Eu fiquei assim, a sua presença, Carmen, confesso que me mexeu de uma maneira comigo que eu fiquei até um pouco sem graça com a sua presença, que é uma força e ao mesmo tempo uma alegria. Fiquei alguns dias aqui, eu fiquei encantada, assim, com a energia positiva, com todo esse fluxo de energia e de movimentação que acontece por aqui. Essa é a ideia. É admirável. Admirável mesmo. Bom, quem quiser apoiar o meu projeto, começou então há 3 anos e meio, mais ou menos. Escrevi, tem toda essa coisa, porque assim, o Clube de Escrita para Mulheres também é um estímulo, né? Porque tem toda uma insegurança. Então, assim, o que acontece, como a gente já conversou muito, eu fiz essa entrevista lá no blog, Jornalista Humanista, sobre essa questão da autoria feminina, que existe esse lugar da insegurança. Como em outros segmentos, da mulher ainda não ter uma presença preponderante, na escrita não é diferente. A escrita é um lugar muito importante, são as narrativas que são contadas, né? Então, num lugar menor, até com preconceito do tipo, né? Como se os temas são menores, não são relevantes, mas na verdade é o lugar do feminino, né? É só isso, né? Então, já tenho realizado algumas rodas de conversa sobre diversidade na escrita. Quanto mais vozes falando, mais a gente cria uma sociedade mais plural, com mais entendimentos, né? Mais empatia, mais conhecimento do outro, alteridade. Então, é isso. Por isso eu resolvi fazer nesse lugar e com essas mulheres aqui. Então, muito obrigada para vocês que estão apoiando. Quem quiser depois conhecer mais um pouquinho do livro, eu vou ler um trechinho aqui, que é um trecho que eu gosto. O livro foi publicado pela editora Penalux. E a capa é da Jaqueline Nunes, que eu achei que ela foi super sensível. É uma mulher preta, ela captou bem a história. Acho que foi importante também nesse projeto específico ter essa mulher negra, por conta da protagonista ser negra, né? Então, eu ouvi algumas histórias. Essa questão da compulsão de Clarice, né? Compulsão alimentar, bulimia, eu entro nesses lugares, que é essa fome que não tinha fim dessa Clarice, né? Que é a solidão, e ela tem uma fome infinita, onde ela desconta todos esses dramas, né? E aí eu fui lá, eu vi que, conversando com muitas mulheres, de repente a Jaqueline veio parar e fazer essa ilustração, e ela, nossa, aconteceu exatamente isso comigo. Eu passei por esse processo depois da perda do meu pai. Falei, uau! Aí a gente vê que é a coisa mais comum do que a gente imagina, né? São temas escondidos. Existe um instituto chamado Ambulim, que é voltado para essa questão aí dessa questão de comida, né, da bulimia, compulsão alimentar. Imagina, né? Todo um processo terapêutico para tratar essas mulheres, né? Algumas delas até tiveram uma oficina de escritas minhas, a gente entrou nesses lugares. Então são temas que a gente não dá muita importância.
Mas, assim, é uma manifestação que vai muito além, né, do que é exatamente essa compulsão, né? Então, essa psicóloga, a gente conversou, ela me apresentou algumas pacientes, eu ouvi algumas pacientes, e eu entro nessa questão aí, na questão racial, que é um lugar que há muito tempo já eu me solidarizo, ouvi muitas mulheres pretas, a questão do afeto, da solidão, amigas minhas que contavam histórias, então tentei ouvir ao máximo. E a revisora também. Então tem algumas mulheres negras nesse projeto, eu achei importante, que é a Jaqueline, que fez a capa, tem as ilustrações de miolo também, depois eu vou mostrar para vocês. Nossa, acabei perdendo, gente, o trecho da leitura que eu ia fazer, mas então depois eu volto, tá? Eu vou conversar com a Elisama. No meu roteiro estava com você primeiro, mas é isso mesmo. Vou conversar com a dona da casa. Isso aí. E então a revisora também é a Lorena Ribeiro, também mulher preta. E aí me indicaram também um amigo meu que faz um doutorado sobre essa questão também do racismo na internet. Eu entrevistei, que é o Luiz Valério de Paula Trindade, eu fiz lá no meu canal. E ele fez uma pesquisa bem contundente sobre racismo na internet, aí pesquisou a questão que para na mulher negra, quando a mulher negra se acende, né? Quando ela é uma escritora, quando ela é uma potência. Então, ele fez essa tese e ele me indicou a Jussiele Oliveira, que também fez uma leitura crítica. E como esse primeiro aí, né, eu acho que tem muita aprendizagem, eu ouvi bastante, até falei, nossa, acho que errei, tentei corrigir coisas. Hoje, acho que no próximo, talvez, eu faria um pouco mais do meu jeito. Acho que faz parte da aprendizagem, né, de escritora. Né? Mas é isso, gente. Muito, muito obrigada mesmo por apoiar esse projeto. Então, dedico a essas mulheres pretas, potentes, dedico às meninas que estão dentro de nós, meninas que precisam ser curadas ou não serão curadas, mas estarão aí se expressando, as nossas adolescentes dentro de nós, mulheres, o feminino. Não é só para o feminino, também é para homens também, tá? Se tem homens aqui, eu agradeço vocês que vieram. Que eu entendo que hoje os homens estão começando a se abrir, né, para se atentar a essas delicadezas, as sutilezas. Acho que a gente avançou muito. Né? E, Carmen, esse lugar assim maravilhoso que eu já sabia, mas quando eu cheguei aqui é muito maior do que eu imaginava. É muito maior. Você ocupar, primeiro assim, eu acho que a gente precisa desmitificar, né, o que é ocupação. E eu queria que você falasse um pouco disso, sobre essa casa incrível que, assim, eu cheguei aqui, então eu pensei no espaço de evento. Cheguei aqui, eu tenho ali uma sala, fecha se chover, e assim, eu nunca vi tanto acolhimento e tanto interesse. É impressionante você. Vamos falar um pouco dessa questão da ocupação. Primeiramente, eu quero te agradecer, Mariana, por você escolher essa casa, que realmente é uma casa de acolhida. É um quilombo, mas um verdadeiro quilombo, onde todo mundo é bem recebido e tem a escuta, né? Quero agradecer a presença, que não é fácil numa quarta-feira à noite, né? E estar aqui prestigiando. Quero especialmente agradecer pelo prestígio, porque apesar de nós estarmos em todo esse desenvolvimento, ter esse reconhecimento, nós mulheres ainda temos um estigma de seu sexo frágil, né? Nós temos que traduzir a reengenharia do trabalho, a reengenharia de quem é nós, mulheres feministas, né? Este lugar aqui, a Ocupação 9 de Julho, ela foi ocupada a primeira vez em 1997. Eu sou uma mulher que vim do Nordeste da Bahia,
Eu vim para São Paulo para fugir de um feminicida, tive que deixar meus filhos lá, senão morria, né? Vim fugida, com o sonho de vir para São Paulo, com uma grande metrópole, da vaca, que tinha emprego, tinha casa, tudo aquilo que nós buscamos, que é, na realidade, políticas públicas. Chegando aqui em São Paulo, eu me deparei com outro país. Apesar de eu ser brasileira, eu me senti uma refugiada no meu próprio país. Refúgio esse dado pela xenofobia, primeiro porque sou nordestina, sou uma mulher preta. Refúgio esse dado pelo afastamento, pela falta de informação e pela falta de acolher mesmo. E o primeiro acolher do Estado, porque o Estado não tem escuta, né? E somos nós, com nossas ações insurgentes, que traçamos essas escutas. Você, como autora, não é diferente. A autoria também de quem é uma liderança preta, né, que lidera um movimento que tem como preceito, como objetivo claro, reunir o maior número possível de trabalhadores de menor renda para que juntos, não para fazer por, juntos, conquistar os nossos direitos. Direitos esse que o primeiro passo é também compreender qual é o seu estado litígio dentro do Estado, né? Que nós somos cidadãos, como cidadãs a gente tem que compreender que além de direito a gente também tem deveres, né? Quando a gente elabora, tá num espaço desse, é por dois motivos. Primeiro, para denunciar, né, a necessidade, que apesar de nós estarmos numa metrópole, nós estamos com as mesmas dificuldades, as mesmas mazelas, né? A falta do direito, desse direito vem a percepção da moradia. A gente ainda vive uma ditadura velada, é uma ditadura velada assim, porque quando se exige um endereço para poder arrumar um trabalho, você está sancionando um cidadão de ter, né, o direito do acesso. Então, nossa briga, primeiro, é pela necessidade, e segundo, para fazer a denúncia da falta efetiva de políticas públicas na moradia, que a moradia, para nós, ela não é compreendida só como uma caixa, aonde o cidadão entra e sai. Não. A moradia é a porta de entrada de outros direitos. Direitos esses como cultura, educação, saúde, né? E acessibilidade. Quando a gente fala em acessibilidade, eu não estou falando do carro, não estou falando do ônibus, estou falando do metrô, que isso é péssimo ainda. Eu estou falando da mulher poder levar a sua criança na creche com 15 minutos, dela poder ter o acesso ao UBS com 10 minutos, dela poder ir a um supermercado sem ter que pegar um ônibus cheio, dela poder ir numa faculdade, dela ter tempo. Além de cuidadora, que é uma das funções que nós mulheres temos, que o ser humano tem, a gente também quer ter um espaço para cuidar do nosso corpo, da nossa mente. E a ocupação 9 de julho, nós ocupamos primeiramente em 97, ficamos até 2003, saímos com uma promessa de retornar em 2004, retorno esse que nunca aconteceu. Essa é a 4ª ocupação. 2016 nós ocupamos com assessoria técnica, ocupamos com cultura, ocupamos com uma rede de saúde, ocupamos com a mídia, ocupamos com a educação. Aqui dentro nós temos brinquedoteca, reforço escolar, nós temos um atendimento psicológico, né, aos moradores, nós temos uma assistente social, a gente tem o nosso convívio aqui ele é horizontal, ao mesmo tempo em que tem que ter uma mão rígida, tem que ter alegria, né? Tem que ter alegria, porque se não houver alegria, e a nossa busca é uma busca pela felicidade. Felicidade essa que pode estar toda ao alcance de todas e todos. Qual é a nossa felicidade? É ter nosso direito exercido, ter o direito de escuta, ter o direito de voz. E a 9 de julho, com toda essa rede, né? Ela foi se ampliando e hoje virou um polo cultural. E como a gente está em live, eu quero dizer, nossos eventos aqui, que costumava ter 4.000 pessoas, 3.000 pessoas, eles estão restritos. Nós voltamos com os almoços de domingo, porém com hora marcada, é restrita a 100 pessoas, a 150, mas cada turma de 50 com horas marcadas.
Nós temos aqui reforço escolar, nós temos curso pré-vestibular, a gente tem a UBS que nos atende aqui em todas as famílias. Aqui todas as famílias e crianças já estão vacinadas. Aqui é um polo de vacinação. A gente procura trabalhar como parte do Estado e não a parte do Estado. Então, aqui a gente procura ter uma participação efetiva dentro do Estado. Qual é a nossa participação efetiva? Participar de conselhos, mesmo que muitos digam que não resolve, mas a gente tem que compreender como é que o Estado faz gestão. Se a gente não tem essa compreensão da gestão estadual e a gestão de Estado, ou pensar num coletivo que pense macro e que veja que quem está do nosso lado tem o mesmo problema ou até pior que o nosso, e que nós temos que reforçar e apoiar, né? Então, é dessa forma que é a Ocupação 9 de Julho. Eu lidero o MSTC, Movimento Sem Teto do Centro, mas a gente atua também dando uma rede de apoio que é para 130 núcleos em toda a cidade Grande São Paulo. Tá? E também, muitas vezes, a rede se amplia nacionalmente, internacionalmente. Aqui já foi sede de 3 bienais de arquitetura, aqui tem residência artística, aqui tem uma galeria de arte, aqui a gente procura também ter como um dos segundos pilares a cultura. Então, para nós, receber uma escritora ou um escritor aqui queira fazer seu lançamento faz parte do que nós acreditamos. Parabéns. Obrigada, Carla. Olha, vocês com esses projetos todos, aí desde 93, é isso? 97, já foram em torno de 3.000 pessoas que vocês tiraram aí das ruas, não é isso? Não é mais ou menos. Não é, quando a gente fala em sem teto, nós não estamos falando do morador em situação de rua. Nós estamos falando do jovem que mora com o pai de favor e a mãe. Nós estamos falando de quem paga aluguel. Nós estamos falando das coabitações, do trabalhador do comércio, do próprio escritor, do artista que ainda não tem uma casa. Tá? Apesar de nós sermos contra a propriedade. Nós trabalhamos muito no sentido da locação social e da cessão de uso. A gente não quer denunciar uma especulação imobiliária e formar outro especulador, né? Então, sem teto é toda pessoa que não tem uma casa. Você percebe aqui é toda essa potencialização das pessoas que chegam, né? Então, elas passam a pagar uma taxa aqui, né? Elas têm o seu apartamentinho, né? E elas passam a pagar uma taxa. Se não tem emprego, vocês têm uma rede de apoio para que elas consigam um trabalho. Quem quiser se firmar na arte ou em qualquer área que seja, vocês fazem essa rede, assim, é algo impressionante. Eu tive aqui, por acaso, ontem à tarde, vocês receberam a escola Nova Cidade, é isso? Escola de Humanidades da Escola de Cidadania. Então, alguns jovens que moram aqui com suas famílias dando seus depoimentos da transformação de suas vidas. Então, eu ouvi esses jovens falando. Então, é algo impressionante. E essa questão do centro também, né, que é um problema mundial. Eu já fiz uma matéria sobre essa questão, a tal da gentrificação, né? A gentrificação. É impressionante que parece que eles vão fazendo uma cidade que esvazia ao mesmo tempo, né? E eles vão ampliando e dizendo assim, olha, essa barreira aqui é separatista, aqui fica quem é rico e aqui fica quem é trabalhador, né? E vai gentrificando e abandonando o centro. E vai construindo novas cidades sem pensar no ponto urbanístico, né? Sem pensar em como essa natureza vai receber essas novas construções. Aí fala de enchente, aí a gente está vendo as consequências, né? Porque, veja bem, nós temos uma cidade pronta e abandonada. Para que adensar bairros que não compõem? Para que adensar as margens do rio? Para que adensar, né, as nossas represas? Né, levar esgoto? Nós temos um problema seríssimo no Brasil, acho que no Brasil principalmente, que é o problema de saneamento básico. Né? Porque e construir um exílio com 3.000, 2.000 famílias em locais que não tem equipamentos públicos, né? que não tem escola para receber
né? Que não tem creche, que não tem a faculdade, que não tem emprego. Então é esse adensamento em alguns pontos que tem prejudicado, e todos os centros urbanos do Brasil têm esse problema, o abandono, né? Porque o centro financeiro, aqui nós tivemos o quê? Na década de 90, o centro financeiro passa para Paulista, da Paulista passa para Berrini, então vai esvaziando, vai acompanhando, né, o ciclo. E eu costumava até dizer que antigamente era a Globo. A Globo estava aqui na Santa Cecília, da Santa Cecília a Globo vai para Berrini, então começa a levar o centro financeiro, né? E aí vai se deixando abandonado. Então nós temos hoje pelo censo do IBGE de 2010, cerca de 290 mil imóveis vazios e abandonados na região central, né, que são galpões, casarões, prédios como esse, e para um déficit habitacional de 390 mil, que já devem ter aumentado por conta da pandemia, é crescente, aí sim, o número de moradores em situação de rua, que não é mais aquele conivente que é drogadição, que tem problema mental. Não, são famílias inteiras indo para a rua pelo alto índice de aluguéis, pela uma questão de coabitação, né? Se a gente for ver de desemprego, e uma coisa que é recorrente, aumentou o número de desempregados é muito maior em mulheres, né? Muito maior em mulheres do que nos próprios homens. Porque não são as mulheres que querem ir embora do trabalho, elas são mandadas embora. E outra coisa que eu percebi aqui é esse fortalecimento, essa consciência do que é ser mulher também, que vocês fazem isso aqui, né? Uma consciência feminista, né? E eu presenciei isso ontem também. Olha, eu recomendo passar um dia aqui se puder receber, porque é uma aprendizagem só, né? Porque vocês recebem imigrantes também, né? Os refugiados, imigrantes, né? Que não seriam acolhidos, né? Uma coisa que eu acho interessante, não sei se você concorda comigo, mas eu tenho alguns amigos de outros países, africanos, peruanos e alemã, inclusive, e todos eles me comentaram, nossa, o que eu vi aqui eu não vi em outro lugar. Esse descaso com as pessoas aqui, essas pessoas morando na rua, realmente no meu país, assim, eu nunca vi como vocês têm descaso com os seus. Então isso realmente me impressionou bastante. Por isso que a gente precisa de pessoas como vocês, né? Parabéns, Carmen. Obrigada. E a Elisandra, essa potência, esse redemoinho que é ser mulher negra, não é isso? Elisandra Souza, parabéns também por esse trabalho comunitário que você faz, né? Também de reunir a potência artística na escrita, né, dessas mulheres, esse projeto coletivo que você faz, não é isso? Então, você não apenas traz a visibilidade para a sua escrita, mas também para todas essas mulheres, esse fortalecimento, não é isso, Elisandra? Bom, boa noite a todos e a todas. Primeiro eu queria pedir licença, pedir avô, né, saudar a ancestralidade que com certeza protege aqui esse espaço. Eu fui entrando e ouvindo a Carmen, né, aqui é um grande quilombo, né, um grande quilombo urbano, né, essa força que tem aqui só se explica com ancestralidade, né, essa força ainda mais regida por uma mulher como você. Então peço licença, bato cabeça aí pro seu Ori, e eu queria te dedicar um poema. Antes de saudar aqui a nossa escritora da noite, né? Redemoinho. Quem pode prender essa ventania que mora em mim? Essa fertilidade de espalhar boas sementes? De unir elementos contraditórios dentro de si? Tempo que se fecha sem chover, poeiras do meu indizível, fogo que alastra, indomável pelo caminho, águas que recuam e voltam com intensidade. Nessa estabilidade de nascer tempestade e dissipar-se fogo, fecho meu ponto fraco nas espirais dos meus ventos. Movimento meu corpo para que ele não morra. Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Esse racismo que me desumaniza e me torna vazio. O invisível de todos os meus passos, desfeitos. Sabe quando o mar desfaz
as escritas nas areias? Sabe quando o dia vai virando noite e tudo se torna mistério? Tem dias que a loucura mescla com a solidão. E eu me vi várias vezes, vagando, sem destino certo. Eu tenho medo de que não se lembrem. Nossos passos vêm de longe e precisamos prosseguir. Quem pode acalmar esse redemoinho de ser mulher preta? Eu quis começar com o livro da Mariana. Ele traz essa reflexão, essa solidão, esse não lugar. E aí a gente está aqui num espaço, como a Ocupação 9 de Julho, que é um lugar construído a partir de um não lugar, um não lugar na cidade, um não lugar nos afetos, porque essa conexão, esse espaço existe porque tem uma cidade aí que não acolhe, tem uma cidade aí que diz que não tem espaço para pessoas como nós, mulheres negras, que vêm de diversas regiões, que vêm de diásporas, que vêm de terras distantes e que chega aqui não por vontade própria, então esse não lugar, esse trânsito, E aí dentro fazendo uma conexão, com o livro da Mariana, parabenizá-la, porque ela já chegou, fazendo romance. Não é qualquer lugar, dentro da escrita. Eu sou uma escritora de poesia, de contos, e o romance é o filé mignon. Então ela chega, com esse romance. Não é fácil você criar um personagem com complexidade, E hoje a gente está num tempo que não dá para a gente construir narrativas e histórias que não tenham pessoas negras nessas histórias, A gente já viu aí um país, que não nos incluiu nas histórias, e às vezes que nos incluiu na história sempre foi num lugar de desumanidade, Então, a Mariana, até a gente conversou muito sobre isso, ela mencionou a preocupação, de, não quero estar tirando o lugar de fala. Falei, não, você também tem esse lugar de fala, e a ficção é esse lugar possível, Esse lugar que a gente pode criar outro mundo, outras narrativas em que todas as pessoas sejam possíveis, Então eu fui lendo A Compulsão de Clarice. É um livro que vai tratar de não lugar também, não lugar nos afetos, esse trânsito, essa busca de preencher vazios, assim. Então eu fiquei bem emocionada com o livro, Fico muito feliz, assim, da qualidade literária e estética, que a Mariana ousou, Mulher, escritora de romance, ousada, Então eu convido vocês, a conhecerem o livro. É muito desafiador, Eu estava falando para ela falou assim, agora você tem o título de escritora. Mas também nesse combo vem a vendedora, a própria assessora de imprensa, Ela que vai ser a própria distribuidora, ainda que tenha uma editora. É nós, as escritoras, que carregamos livros nas costas e levamos nos espaços, que vão estar falando do livro ali, É a mãe, agora você tem um filho aí para carregar, Não é fácil fazer literatura sendo mulher, e sendo uma mulher. Ela ainda, o combo dela, ela ainda foi colocar uma personagem negra, Então é desafiador, Fico feliz, de ter lido, um livro como esse. O que mais? Deixa eu me apresentar, que eu fui falando, a pessoa já chegou de poesia, já a falar, deixa eu fazer uma poesia para poder tirar o nervosismo. Eu sou Elisandra Souza, eu tenho um trabalho aí de potencializar escritas de mulheres negras, mas também tem um compromisso comigo que é ler, e reverenciar as escritoras que vieram antes de mim. Então eu tenho uma página chamada Literatura Negra Feminina. Esse ano a gente conseguiu publicar um livro com esse título, Literatura Negra Feminina. Por conta da pandemia, nessa página, eu abri um chamado para que as seguidoras mandassem seus textos. E aí, com isso, virou um livro.
E nesse livro eu falei, não é só mais um livro, né, de poesia, né, trazendo novas escritoras. A gente fez uma linha do tempo, pedindo a bênção aí às escritoras mais velhas. E nessa linha do tempo a gente começa ali com Maria Firmina dos Reis, né, em 1859. E Maria Firmina dos Reis foi a primeira pessoa a publicar romance nesse país. A primeira pessoa a publicar romance nesse país é uma mulher negra, né? E aí tem uns vácuos, né? Aí depois vem Antonieta de Barros, teve a Alta de Souza, mas tem uns vácuos assim de tipo 50 anos. E não é possível que uma mulher negra ficou sem publicar 50 anos, né? Onde que estão essas escritoras, essas histórias? Então, nos últimos 30 anos, principalmente a partir de Cadernos Negros, que eu não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar, Cadernos Negros, eles estão desde 1978 publicando literatura negra aqui nesse país, né? Há 44 anos aí fazendo essa disputa de narrativas, né? Essa provocação, né, literária, e que poucas pessoas conhecem. Eles estão aí, né, desde 1978, levam o nome de Cadernos Negros, porque eles referenciam Carolina Maria de Jesus, eu sempre invento Carolina Maria de Jesus, né, que também foi uma escritora que teve ali a sua visibilidade, né, na época, em 1960, publicando O Quarto de Despejo. Aí chega em 1961, ela fez o Casa de Alvenaria, né, que eu acho que é uma, né, acredito que vocês já devem ter tido contato com a literatura da Carolina, que faz muito sentido, né, para uma ocupação, né, como a 9 de julho. E aí, quando ela vai escrever Casa de Alvenaria, que inclusive a Companhia das Letras republicou agora, recente, foi o livro mais rejeitado, porque agora ela tinha um espaço, ela comia, né, ela tinha, com a sua literatura, traga uma vida mais digna para os seus filhos. E aí foi um livro que a elite não quis, né? A elite queria a Carolina que passava fome, que catava papelão. Então a escrita das mulheres negras é muito permeada, né, por esses não lugares também, né? E até hoje nenhuma escritora, nem branca e nem negra, bateu o recorde de venda, né? Então Carolina Maria de Jesus, ela foi best-seller na sua época, publicou em 46 países, em 16 idiomas, pouco estudada, né? Tem um ou outro vestibular que estuda a Carolina. Recentemente, né, a gente tem aí a exposição no Instituto Moreira Salles, né, que está belíssima, recomendo que vocês vão. Eu sou conselheira, inclusive, dessa exposição. Ah, que maravilha, que maravilha. Então é isso, né? A gente tem uma história de escrita, né, que é muito invisibilizada, né? E aí aqui eu estou falando de escritoras negras, mas a escrita das mulheres, no geral, ela é muito invisibilizada, né? Então, quando a gente vem para um lançamento, né, de uma mulher, né, numa quarta-feira, no meio de uma pandemia, a gente está dizendo que a gente acredita, assim, na potencialidade da escrita das mulheres, né? Das mulheres negras. A gente acredita num espaço como esse, como um espaço potencial de vida. A pesquisadora Regina Nogueira, ela falou que a população negra, ela só sobreviveu a tudo isso que a gente passou e passa até hoje, porque a gente criou espaços como esse, né? Espaços que é potenciais de vida, né? Que nos, né? Você entra aqui, você, né? Apesar de você saber que aqui é um lugar que foi construído pelo não da sociedade, né? Aqui você respira acolhida, respira vida, né? Você sabe que cada criança que está aqui brincando é o futuro desse país, né? Então é muito, sei lá, eu estou muito encantada, estou feliz, né, por esse encontro. A Carmen, né, uma mulher que eu admiro aí, né, das movimentações, né, uma guerreira, né, que tem passado poucas e boas, né, e está aí firme, né, com seu quilombo urbano. Então, estou feliz, acho que eu já estou falando demais, me empolguei. Você começou a escrever também por conta do movimento cultural maior, né? Coletivo, que pelo que eu vi na sua história, através da Cooperifa, foi isso? Que também eu conheci, é uma coisa impressionante.
eu venho, na verdade, né, né, a Carmen foi falando a história dela. Eu nasci aqui na cidade de São Paulo, né, meus pais são baianos, mas eu fui criada no interior da Bahia, numa cidade chamada Nova Soure. E aí eu passei a infância, eu fiz o contrário, né? Eu passei a infância lá e com 13 anos eu voltei para a cidade de São Paulo. E aí, até então, a gente não tinha muito essa coisa de consciência racial, né? Na minha família ninguém falava, né? Ah, não, a gente é moreno, né? Não tinha uma discussão racial, uma consciência racial. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, né? A cultura hip hop, o rap, em especial, ele me trouxe essa identidade, né? De me reconstruir, né? Enquanto uma mulher negra, uma mulher da periferia, na época uma adolescente. E aí foi a partir do hip hop que eu entrei, né, nessa... Eu falo que eu fui parar na escrita por falta de talentos. Porque a cultura hip hop, né, tipo, não, você tem que fazer alguma coisa pela sua comunidade, tem que cantar, dançar, grafitar, não sabia fazer nada disso. E aí eu conheci os fanzines, né, que eu falo que eu era jornalista antes mesmo da formação acadêmica, né, então eu comecei a fazer esse fanzine e lá comecei a rascunhar os primeiros poemas. E aí eu conheci a Cooperifa, né, em 2004. Eu chego aqui da cidade, né, da Bahia em 96, adolescente. Aí eu vou conhecer a Cooperifa em 2004, né? Ela tinha ali 3 anos, né? A Cooperifa completou 20 anos aí de história, que é liderada pelo Sérgio Vaz, mas também pelo coletivo de pessoas. E ele tem, né, frases assim, né, e estilo de vida, né? De falar que é tirar a poesia do pedestal, né? Tirar a literatura do pedestal para beijar os pés da comunidade, né? Então eu comecei a frequentar o sarau da Cooperifa toda quarta e aí eu ficava envergonhada de fazer o mesmo poema toda quarta. Porque decorei um e falei, aí só que iam as mesmas pessoas, né? Então já estava ficando chato. Aí eu comecei a produzir mais poemas para não passar vergonha de quarta-feira, né? O sarau antes era na quarta-feira, então a Cooperifa foi, né, e é minha família literária, assim. E nesse mesmo período foi quando eu conheço o Cadernos Negros, que é o pessoal do Quilombo hoje. Então foi essa mistura, né, de literatura periférica com literatura negra, né. Às vezes o pessoal fica me perguntando, mas aí, você faz literatura negra ou literatura periférica? Eu falei, eu faço os dois. Né, eu faço os dois, eu não consigo separar a minha literatura negra da periferia, né. Ainda que eu acredito que a gente tem que estar em todos os espaços, né? Então a Cooperifa é essa grande mãe, esse grande berço, né, de movimentar e apontar a seta para a periferia também, né? E isso eu falo que é muito a nossa história, né, enquanto povo negro, ela é muito, a gente não inventa roda, né? A gente está aqui hoje nesse momento, nesse espaço. A gente não está inventando a roda. No passado, já teve essa mesma roda com outras pessoas, com nossos ancestrais. A gente estava ali, né? Às vezes no silêncio, armando aí nossa vingança, ou nossa retomada, né? Toda vez que a gente se ergue, é uma vingança e uma retomada ao mesmo tempo, né? Então, o sarau da Cooperifa é isso, né? Um quilombo de palavras também. E, sei lá... Gente, eu tô ficando emocionada, melhor. Parabéns, Elisandra. E muito obrigada por você estar aqui comigo nesse momento. Eu vou ler um trecho, tá, gente? Eu vi a tristura no olhar do Pintinho. Eu não sei se era a minha infelicidade que aparecia no olhar dele, ou se era a tristura dele mesmo. Mesmo assim, eu oferecia a ele um colo, acariciando, para ver se passava a minha dor. Pio, pio, pio. Um pio que desafinava. O meu pico era perto de um bosque, com muito mato, próximo à reserva florestal, naqueles campos de gado. Disseram que tinha onça, e eu até vi as pegadas das bichas, mas não tinha medo. Eu me achava uma menina corajosa. Era muito só, mas era muito valente. Eu era uma pretinha valente. Hoje eu sei que era pretinha, mas antes eu não sabia não. Eu nem sabia o que eu era. Ao lado, via pés de pitanga, ainda no caminho, e as colhia durante as paradas com a escura. Mais um outro trechinho aqui. Vou lhes contar também sobre as flores e frutos estranhos e diferentes do cerrado. Uma vez encontrei um marmelo, lindo, moreno, enorme, doce. Eu me deliciava ao som de todos os passarinhos do cerrado.
e juntava um punhado que ia catando pelo caminho, num pano de prato bordado por Zizinha com as iniciais A e J, de Antônia Maria e José, o nome dos meus pais. Mamica cadela, já ouviu falar? É um fruto amarelado, uma textura um tanto de isopor. Olha, é quase difícil explicar a vocês. Espero que um dia tenha a oportunidade de experimentar. É bem redondinho, pequenininho, do tamanho de uma pequena jabuticaba, que dá aos montes também no cerrado, mas que agora está em extinção. Tem um outro fruto que chama cagaita, um pouco maior do que a maminha cadela. Ela é bem mais azedinha, com um doce ao fundo, assim como a minha vida. Bem no fundo, até que poderia ser doce. Gente, acho que é isso. Falamos acho que o principal. Uma roda de conversa que daria muitos outros debates, mas acho que se vocês quiserem colaborar também com esse nosso bate-papo também, aproveitarem para fazer perguntas, fiquem à vontade. Pode ser comentários. Se quiserem só refletir. Por que uma personagem negra, Mariana? Acredito que foi... tem coisas que a gente não explica, né? Mas eu acredito que tenha um chamado meu. Acho que tem uma ancestralidade minha também. E é um chamado, é uma inquietação. É quase como se a coisa estivesse gritando no meu ouvido e eu fingisse não escutar. Então a personagem ela foi pedindo, ela pediu para ser negra. Eu quero agradecer algumas pessoas, a Gisela Hort, que é uma desenhista maravilhosa. Ela também fez parte dessas leituras, ela também fez esboços aqui, visuais e gráficos da Clarice. Por pertinência do projeto, eu senti que a Clarice pediu para ter uma desenhista negra. Mas eu quero agradecer esse trabalho da Gisela e certamente ela vai estar incluída aqui nos outros projetos. É uma desenhista muito sensível, eu recomendo vocês conhecerem. Posso divulgar seu Instagram, Gisela? De repente, Gisela viraliza hoje. Aproveita. A Cecília Furquim, que é uma escritora, que eu me dedico também a esse livro. Depois eu quero que você fale alguma coisa aqui, porque ela pesquisa, né, sobre autoria feminina, assim. Negra também, né? Pesquisa sobre autoria negra, né? Acabou de finalizar o doutorado dela. Não, a qualificação. Desculpa. Já está no caminho. Sobre esse tema, né? Remexendo coisas aí. Eu gostei muito do título, né? Quando a mulher ocupa o lugar do homem, mais alguma coisa assim. Quando a palavra da mulher ocupa o mundo do homem. Então eu gostei bastante. Remexendo a coisa aí. Provocativo, quero agradecer ao meu tio Silvan, que não está mais presente, mas ele meu tio é negro, ele não está mais aqui. Eu acho que ele pode ter sido aí o meu impulso, de alguma maneira, agora respondendo a sua pergunta. Pode ter sido ali também, começou por ali, mas eu não sei te descrever assim, tão literalmente, sabe? Sobre essa questão. Alguém tem mais uma pergunta? Esse silêncio é reflexão. Dicas para se resistir com esperança e escrevendo. O que vocês fazem para se manter caminhando? Se manter, você quer dizer... Escrevendo, né? Dicas para quem está com dificuldade de sair. Dicas. Né? De começar, né? Eu recomendo fazer oficinas, né? As oficinas, tem várias oficinas por aí, né? Esse clube de escritas, que era só para mulheres, né? Agora está parado.
para ganhar esse estímulo, essa troca, que eu acho super importante. Eu abro, às vezes, algumas oficinas, até tem uma pessoa que participou comigo aqui. Eu tenho algumas dicas para dar. Nesse livro, né, de literatura negra feminina, eita, eu coloquei no modo avião o negócio. No livro, né, Literatura Negra Feminina, além das 30 autoras, né, a gente, nesse livro, a gente conseguiu trazer autoras de outros estados, né? A nossa primeira vez que a gente fez um livro coletivo foi o Pretexto de Mulheres Negras, não sei se vocês já ouviram falar, que trouxe 20 autoras, mas eram autoras daqui da cidade de São Paulo, né? Autoras dos saraus, foi publicado em 2013. E aí nesse livro eu coloquei várias dicas, que é as dicas que a gente coloca no Instagram, e tem uma delas aqui que ficou quase parecendo poesia. Estou descendo aqui, já chego. Pronto, cheguei. Conselhos para escritoras negras. Impossível ser escritora sem antes ser leitora. Na dúvida, continue a escrever. Escreva novas narrativas. Deixe seus personagens livres. Eles têm suas próprias experiências. Tenha uma meta literária. Você é 100% responsável pela sua escrita. Escreva uma atitude que você pode tomar para se tornar uma escritora. Escute a sua intuição. Continue a escrever. Quantas vezes você deu um retorno de um texto para uma amiga escritora? Você fortalece quando não vai ganhar nada em troca ou só espera ser fortalecida? No mercado editorial, será uma autora por vez. Fortaleça também escritoras negras que não estão nesses holofotes. Aí essa é uma das dicas, aí tem outra. Dicas para quem quer se tornar uma escritora negra. Primeiro, leia escritoras que vieram antes. Segundo, reverencie escritoras negras, tenha em mãos pelo menos 10 escritoras do gênero que você deseja escrever. Terceiro, não mate as escritoras negras anteriores para ser a única ou inventar nova roda. Quarto, mergulhe e aprofunde-se sobre ou dentro da escrita que deseja construir. Quinto, acompanhe o trabalho das contemporâneas de escrita. 6. Não faça outras mulheres pretas de degrau. Os brancos fazem isso muito bem. 7. Sinta-se merecedora quando conquistar algo. Se fez isso com dignidade na caminhada. 8. Acredite na sua literatura ao ponto de investir financeiramente e se autopublicar se necessário. 9. Ninguém faz nada sozinha. Em caso de publicação de um livro, se possível, componha uma equipe negra. 10. Não tenha receio de cobrar pelo seu trabalho de escritora. Aí tem outro. Como fortalecer escritoras negras? Aí eu aproveito e já mando um recado aí no universo. Como fortalecer escritoras negras? Compre seus livros. Leia, indique escritoras negras, faça postagem, recite seus poemas, compartilhe, cite a autora, presenteie suas amigas com livros de autoras negras, contrate palestras e apresentações e remunere escritoras negras. Então essas dicas, né, esse livro é voltado, né, para a literatura negra feminina, mas fica a dica, né, e é isso, né, que a gente possa fortalecer escritoras negras, mas também escritoras mulheres, que o barco, né, é mais fundo, assim. Então essas dicas básicas, né, quem quiser depois dar uma olhada a gente tem um site chamado Literatura Negra Feminina, e aí tem esses livros lá, então, e sigam a página também. Aproveitei e fiz o jabá, né? É isso mesmo. Com vocês eu aprendo todos os dias. Acho que tem que ouvir mais vocês. Quer perguntar mais alguma coisa? Eu acho que para encerrar, né, você podia ler mais um trecho do livro. Ler a contracapa.
Eu carregava uma marmitinha de doces, bolo de coco, sonho, bolo de chuva e doce de leite, e ainda comia tudo sozinha. Era tudo delicioso. Ainda não tinha problema com as minhas gorduras, eu me sentia livre para comer o que, quanto eu quisesse. E também ajudava a curar minhas dores. Eu comia com gosto, enquanto olhava os tucanos e as araras sobrevoarem por mim. Obrigada a vocês, reverencio vocês, agradeço pelo acolhimento desse espaço, por vocês que vieram, apesar da pandemia, vieram aí estar presentes nesse momento, me prestigiar a escuta também dessas mulheres. Carmen, muito obrigada, parabéns. E o que eu puder também, eu sei que assim, vocês têm um propósito de uma consciência colaborativa, né? Vocês não querem que a pessoa venha aqui e faça o lançamento, acho que não é esse o propósito, mas que possa colaborar. E isso se estende para todos aqui, né? Isso. A nossa atuação, como ela é feita em rede, e sempre que vem alguém propor um projeto aqui, a gente quer a contrapartida. Essa contrapartida não é em dinheiro, tá, gente? Essa contrapartida é que entenda o nosso ativismo, tem aí essa desmistificação de que nós somos vândalos, né? E por isso que a gente opta por ter a 9 de julho e assim todas as ocupações do MSTC com a porta de entrada para a sociedade, para o território e nos compreendendo como um corpo dentro, né, desse território, né, pertencimento. Então, a gente tem sempre aqui atividades, que são atividades recorrentes, voluntariado, e o voluntariado aqui também, ele é feito da seguinte forma: no que é que você pode ajudar, no que é que você pode fazer. Eu usei o verbo ajudar, mas eu também não gosto disso, que a gente não gosta de expandir aqui o assistencialismo, tá? Por isso que tudo que é feito aqui é com nossos próprios esforços financeiros. Aqui, você falou que aqui tem uma contribuição realmente, mas tudo aqui é decidido em assembleia, horizontalmente, tá? A decisão é horizontal. Sejam bem-vindos. Obrigada, Carmen. Não teria espaço melhor para fazer o lançamento, tenho certeza. Acolhimento e proatividade, vocês são demais. Muito obrigada. Me senti muito bem. Acho que foi o lugar certo. Eu fui chegando no final do ano passado, aconteceu, né? As coisas vão acontecendo, a gente não tem explicação para A personagem pediu para ela vir. A personagem pediu. Vão ali olhar o personagem. Eu fui vindo. Obrigada. Quem quiser. A personagem pediu. A personagem pediu. Gente, É a licença poética nossa, né? é a licença poética, ó. A Selma continua aí com a Acarajé. Nós temos a cerveja MSTC, tá? A gente trabalha numa linha toda aqui orgânica, que a gente tem muita questão aqui também de potencializar a questão da gastronomia, mas uma gastronomia que seja totalmente uma saúde alimentar e uma segurança alimentar. Eu vou ter que me retirar porque eu tenho aula amanhã cedinho, tá? Mas vocês fiquem à vontade e voltem. Que seja quem está aqui pela primeira vez, que seja a primeira de muitas. E quem já vem aqui, continue vindo, tá? Se quiser passar uma tarde de leitura, somente lendo aqui o livro da Mariana, nós temos a horta aqui, onde a gente tem lá um banco, uma mesa, um espaço de leitura. E como a Clarice fala aí no livro, aqui a gente não tem os tucanos, mas nós temos os pica-paus, tá? Né? Em pleno centro de São Paulo, nós temos pica-pau, sabiá, né? Então é uma... Estou muito contente, feliz, é um dia importante, acho que é um marco. Aí depois eu quero. Um dia muito importante, assim, acho que é um renascimento de um novo lugar, concretização de um sonho, de um trabalho
trabalho. Uhum. Durante mais de 3 anos, em dias e vindas. É uma criação que saiu, que está aí no mundo, que tem o seu próprio lugar. É um projeto de várias mulheres também, que começou num lugar super importante, que é o Clube de Escrita para Mulheres, foi idealizado pela Jaide Arraes. Tem tudo de menina, de adolescente, de solidão e não lugar, e ao mesmo tempo o lugar, encontro com a natureza. Legal. Muito feliz por esse momento. Está sendo lançado aqui na Ocupação 9 de Julho. Que demais. Comprem o livro, acessem o site. Qual é o site? Na editora Penalux, na loja, vocês podem adquirir o livro. E entrem em contato com as minhas redes sociais também, que eu ainda tenho estoque. Mando por correio para todos os lugares do Brasil. Leitura só faz bem, hein? Leio. Livros iluminam. Isso. Que legal.